Noor Malek foi ao escritório do Departamento de Segurança Econômica do Arizona com Amal. Ela foi junto porque Amal queria ajuda com alguns papéis americanos e Noor era fluente em inglês. Enquanto Amal se organizava, Noor usava o celular para falar com amigos e planejar. Era por volta de 13h30. Quando as mulheres saíram do prédio, estava ensolarado, quente, e elas morriam de sede. Noor sugeriu que elas fossem a um restaurante próximo para comer e beber algo. Enquanto caminhavam ao restaurante decidindo o pedido, ouviram o som inconfundível de um motor roncando. Um SUV cinza veio em alta velocidade e as atingiu antes que pudessem sair do caminho. O SUV atropelou as duas mulheres. Amal foi arremessada a quase 10 metros, mas antes viu o rosto do motorista ao volante. Quanto a Noor, ela sofreu uma queda forte. Suas costas bateram em alguma coisa. A dor era insuportável. Cada centímetro do corpo dela doía, mas foi a única coisa que ela sentiu antes de perder a consciência. 13 dias após a colisão, Noor seria declarada com morte cerebral. Os detetives concluíram em 5 minutos que não foi um atropelamento aleatório, e sim intencional. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Sou Ty Notts, seu apresentador, e trago novos documentários de crimes reais semanalmente. Se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal. É grátis e avisa quando eu postar novos vídeos. Noor Malek nasceu em 18 de fevereiro de 1989. Aos 4 anos, ela e a família mudaram-se do Iraque para os Estados Unidos da América, fixando-se em Paradise Views, Phoenix, onde passaram a chamar de lar. O pai de Noor era caminhoneiro e sua mãe, conselheira de soldados americanos no Oriente Médio para uma empresa da Califórnia. Noor era a filha mais velha entre 6 irmãos, 2 irmãs e 4 irmãos. Segundo amigos e familiares, Noor era uma jovem feliz que amava Keanu Reeves, Chipotle e Forever 21. Ela queria ser professora e por isso se matriculou no Glendale Community College naquela época. Ela falava árabe e inglês, era ligada à religião, mas também fazia amigos facilmente. Desde jovem, Noor cuidava da casa, cozinhava, limpava e cuidava dos irmãos mais novos. Se ela não fizesse isso bem, ela apanhava. A família dela era rígida sobre socializar, principalmente com meninos, e esperavam que Noor tivesse o melhor comportamento. Agora, eu sei que isso parece duro, mas lembre-se, era uma cultura totalmente diferente da que você e eu estamos acostumados. Apesar de terem se mudado para os Estados Unidos, não precisavam mudar seus hábitos e crenças. Para a família Malek, mesmo nos Estados Unidos, não queriam que seus filhos crescessem ocidentalizados. Os pais Malek proibiram rigorosamente suas filhas de interagir com o sexo oposto. Não queriam que as filhas usassem roupas ousadas ou maquiagem. Tirar fotos com meninos, ficar próximos deles ou sair à noite para festas, tudo isso mancharia a honra delas. Segundo Follett, o pai, nada era mais importante que a honra da família. Agora Noor, que viveu nos Estados Unidos por 16 anos, tinha sonhos de se tornar independente, trabalhar em algo que amava e depois se casar com a pessoa que amava. Por outro lado, os pais dela queriam casar Noor com um homem que, além de ser um estranho, era muito mais velho do que ela. E ele também tinha que ser do Iraque. Além disso, os pais de Noor não aceitavam a ideia de independência, seja financeira, social ou de qualquer tipo, especialmente para as filhas. Para eles, o maior feito seria ver a filha casar com um estranho que nunca conhecera. Agora, eu sei que isso pode ser difícil para qualquer um de nós entender, mas isso era o certo aos olhos deles. E há muitas pessoas no Oriente Médio que estão 100% de acordo com isso e, na verdade, preferem esse estilo de vida. Mas Noor não era assim. Ela lutou bastante contra essas regras, mantendo-se fiel às suas raízes. Ela trabalhou em um restaurante, saía com amigos, mas evitava proximidade com homens. Ela era responsável e evitava atitudes que pudessem envergonhar seus pais ou valores culturais. Mas ela se adaptava bem ao estilo de vida americano. Ela usava jeans, maquiagem e arrumava o cabelo principalmente para se expressar. Ela não buscava atenção, só queria ser fiel a si mesma. Mas a família dela, especialmente o pai Khaled, não aprovava isso. Ele achava que Noor estava manchando o nome da família ao se vestir de forma inadequada. Para os pais de Noor, a modéstia era prioridade para as mulheres. Agora, eu sei que todas as culturas são diferentes, e não vou ficar aqui tentando analisar a maneira como uma pessoa se veste. Acho que todos concordamos que
Ao viver fora do seu país, é preciso adotar hábitos superficiais para se adaptar, como vestir-se de forma semelhante ou falar o idioma local. Se não, convenhamos, você provavelmente será zoado ou pior. É lamentável, mas esse é o mundo infeliz em que vivemos, principalmente nos Estados Unidos. É a terra da liberdade, exceto para quem é diferente. Deixo claro que não digo que esse modo de pensar ou viver esteja certo. Aceite as pessoas como são, sempre. Infelizmente, a maioria das pessoas no mundo, especialmente nos Estados Unidos, não age assim. A intolerância é incrível. Mesmo assim, Noor tentava se encaixar sem abandonar suas crenças. Ela buscava se expressar para se sentir parte do grupo, sem abrir mão de suas crenças e valores. Mas os pais de Noor discordavam. Achavam que ela se vestia de forma provocante, agia como americana e envergonhava a honra da família. Era uma situação muito difícil para Noor. Ela só queria ser quem ela queria ser. Ela só queria ser ela e mostrar seus desejos e preferências. Ela só queria ser feliz, mas essa felicidade foi rapidamente tirada dela. Em 20 de outubro de 2009, Noor estava fora de casa com a amiga da família Amal Khalaf. Amal era mãe de 4 filhos e também se mudou do Iraque para os Estados Unidos. Agora, como as famílias Amalek e Khalaf eram do mesmo lugar, era apenas uma questão de tempo até que se tornassem amigas. Elas se encontravam com frequência, e Noor, que era fluente em inglês, ajudava Amal com várias tarefas de vez em quando. No dia em que Amal e Noor estavam no Departamento de Segurança Econômica do Arizona, Amal sabia inglês. Era, no máximo, um inglês quebrado. Noor ajudou e juntas resolveram o necessário. Enquanto caminhavam até o estacionamento, esperando o filho de Amal buscá-las, Noor e Amal decidiram fazer uma parada em um restaurante próximo para comer alguma coisa. Subindo ao restaurante, uma SUV avançou rapidamente contra as duas mulheres. Tudo foi muito rápido. O carro bateu em Noor, que foi arrastada, e perdeu a consciência na hora. A colisão também feriu Amal, fraturando sua bacia. O veículo estava tão rápido que, ao atingir Amal, lançou-a a 9 metros pelo impacto. Amal ainda estava consciente, mas com ferimentos graves. Transeuntes acionaram polícia e emergência e alguns viram o motorista fugindo no SUV. Foi uma cena horrível. O estacionamento estava cheio de carros de polícia, serviços de emergência, sirenes de ambulância e pessoas. Muita gente. Os paramédicos colocaram Noor inconsciente e Amal gravemente ferida na ambulância e seguiram para um hospital próximo. Noor sofreu várias lesões cerebrais e o impacto foi tão severo que partes do seu corpo ficaram paralisadas. Ela ainda estava viva, mas mal se mantinha. Por causa disso, os médicos a colocaram em coma induzido. Policiais estavam do lado de fora da sala de cirurgia e estavam, de certa forma, protegendo Noor e Amal. Mas de quê? Bem, logo vamos descobrir isso. Porém, tragicamente, 13 dias após o grave atropelamento, Noor teve uma infecção que atingiu seu coração. A situação de Noor era grave e os médicos tinham pouca esperança de sua sobrevivência. Em 2 de novembro de 2009, Noor Omalek, 20 anos, foi declarada com morte cerebral e sua família optou por desligar os aparelhos de suporte à vida. O horário da morte de Noor foi às 11h54 da manhã naquele dia. Sua mãe e seu irmão estavam ao seu lado quando ela perdeu a vida. Noor, jovem que sonhava ser professora e viver de forma independente, se foi. Seus sonhos e aspirações, tudo foi interrompido permanentemente. Sua família ficou profundamente abalada com sua partida. Todos se chocaram com a rapidez dos acontecimentos no estacionamento e buscavam respostas. As pessoas queriam saber quem tinha feito isso com ela. Tenho certeza que você acha que a família Al-Malek também queria respostas e justiça para a filha, certo? Bem, e se eu dissesse que a família de Nora sabia exatamente quem era a pessoa que estava ao volante esse tempo todo? Após o atropelamento e fuga, uma das primeiras pessoas com quem os detetives conversaram foi ninguém menos que Amal, a única testemunha desse incidente horrível. Ela sobreviveu milagrosamente, embora seu corpo estivesse gravemente ferido, e ela precisasse de muita reabilitação. Os investigadores ficaram ainda mais confusos ao conversar com ela. Principalmente quando Amal disse que Noor vivia com ela e os filhos há 4 meses. Os detetives logo pensaram, por que Noor tinha uma família? Ela ia para a faculdade. Por que ela moraria com uma amiga da família? Foi então que Amal revelou tudo o que acontecia dentro da casa dos Amalek. E deixe-me dizer que nada disso era agradável.
Noor, feliz por fora, estava sendo sufocada pelo comportamento controlador dos pais. Tudo começou com uma viagem ao Iraque. Voltando a 2008, Faleh disse a Noor que precisavam ir ao Iraque urgentemente para ver um parente doente. Bem, quando a família Amaleki chegou ao Iraque, Noor ficou profundamente chocada ao descobrir o verdadeiro motivo dessa viagem. Não era para ver um parente doente, era para arranjar o casamento de Noor com seu primo muito mais velho, que ela nunca tinha conhecido, um verdadeiro estranho. Mesmo sem saber se o casamento ocorreu, a motivação dos pais de Noor era evidente. Eles queriam casar Noor para que ela não causasse mais nenhum dano à reputação da família. Na cabeça deles, uma vez que casassem Noor, isso automaticamente a colocaria no caminho certo. Ela não desrespeitaria a honra da família usando roupas americanas, maquiagem ou postando fotos nas redes sociais. As ações de Noor, segundo seus pais, eram extremamente desrespeitosas e rebeldes. E se ela simplesmente se casasse com a pessoa certa, eles acreditavam que tudo isso magicamente desapareceria. Não desapareceu. Após a viagem ao Iraque, Noor não gostou que seus pais tentassem casá-la com um desconhecido. Sim, Noor respeitava sua religião, mas queria se casar com alguém que conhecesse, entendesse e amasse. Além disso, lembre-se de que Noor tinha um emprego e na primavera de 2009 conseguiu um apartamento. Quando a família dela fez um escândalo no trabalho, exigiram que ela voltasse para casa. E Noor não teve opção a não ser obedecer. Assim, perdeu o pouco de liberdade que tinha. Logo depois disso, os abusos físicos começaram. Faleh, o pai dela, batia nela constantemente para forçá-la a se submeter. Quando Noah tentava fugir no carro da família, Faleh registrava o veículo como roubado na polícia. Faleh queria apresentar queixa criminal contra Noor. E por qual crime? Bem, por envergonhar a família com as ações dela. Agora, posso estar enganado, mas tenho quase certeza de que não existe uma lei contra recusar-se a casar com alguém que você não ama. As coisas só pioraram depois disso. O que agravou ainda mais para Faleh foi uma foto inocente. Bem, inocente para nós, mas não para os pais de Noor. Essa foto foi o ponto de partida para tudo o que veio depois. Veja, Noor às vezes saía com amigos americanos e iam juntos a festas tranquilas em suas casas. Mesmo que Noor não fosse rebelde, nem se envolvesse com bebida, drogas ou coisas do tipo, ela não era contra se divertir e tirar fotos com os amigos, e foi o que fez. Ela e duas amigas, sendo que uma delas era um rapaz, tiraram uma foto em uma festa. Mais uma vez, essa foi uma das festas mais tranquilas do mundo. Era basicamente apenas um grupo de amigos se divertindo de forma casual, pelo que posso perceber. Na foto, o homem ao centro estava com as mãos nos ombros de Noor e do outro amigo. Não era uma foto íntima ou sexual de forma alguma. Mas tente dizer isso para os pais de Noor quando eles descobriram. Eles ficaram furiosos porque Noor deixou um homem tocá-la. E para piorar, em uma suposta festa, os pais de Noor, especialmente o pai dela, Faleh, ficaram furiosos. Isso causou uma discussão e Faleh bateu em Noor várias vezes. Segundo Faleh, as filhas pertencem ao pai e devem morar com ele até que ele decida o contrário. Bem, o que Faleh não reconheceu é que a própria religião dele também ensina que os pais são protetores dessas filhas. Eles não têm permissão para simplesmente bater nelas e menosprezá-las. É simplesmente inacreditável. Mas, de qualquer forma, isso levou Noor a fugir de casa e buscar refúgio com uma amiga da família Al-Maleki, Amal. Tudo isso aconteceu em junho de 2009. Amal, na verdade, encontrou Noor chorando e tentando dormir no carro da família, e Amal a acolheu. Quando ela perguntou, Noor contou a Amal sobre as agressões, o casamento arranjado e que não queria aquilo. Amal achou mais seguro Noor morar com ela, mas não por muito tempo. Em 20 de junho, Faleh descobriu que Noor vivia com Amal e começou a assediar a família Khalaf. Amal e seu marido intervieram, mas a situação exigiu chamar a polícia. Eles também tentaram conversar com Faleh. Noor podia viver como quisesse, onde quisesse, mas tudo isso entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Após esse incidente, tudo piorou. Quando Marwan, filho de Amal, 19 anos, virou refúgio para Noor, eles criaram uma amizade e um romance surgiu. Marwan ficou de coração partido ao ver Noor infeliz e queria estar com ela. Agora, quero ressaltar que o relacionamento de Noor e Marwan não era físico de forma alguma. Marwan era a paz que Noor precisava em sua vida caótica. Ele entendia o que ela estava passando, e era exatamente isso que ela procurava em um parceiro de vida. Quando Faleh, pai de Noor, soube desse novo relacionamento, ficou furioso novamente. Ele estava convencido de que Noor estava determinada a arruinar a dignidade dos Al-Maleki.
Ela estava com um homem que seus pais não aprovavam. Quero destacar algo aqui. Na cultura ocidental, duas pessoas se conhecem, se apaixonam, constroem um relacionamento e depois se casam. Em sistemas de crença muçulmanos e culturas rígidas, como a iraquiana, homens e mulheres são proibidos de se envolverem em relacionamentos antes do casamento ou até mesmo de terem qualquer tipo de relacionamento sério. Normalmente, casam-se com pessoas escolhidas pelos mais velhos da família, sem namoro ou contato físico, diferente do que fazemos no Ocidente. Noor fazia o mesmo, mas sua família já não queria mais afrouxar as rédeas. Se você se lembra, Noor já tinha sido prometida a alguém pela família dela, mesmo que fosse contra a vontade dela. Então esse amor florescente com Marwan foi como um tapa na cara de Faleh. Voltando aos dias atuais, os investigadores foram à casa da família de Noor após a tragédia dela e de Amal, por volta das 17h. Quem abriu a porta foi o irmão de Noor, Ali. Os detetives contaram sobre o acidente e depois o interrogaram. Ali disse que as coisas estavam instáveis e violentas na casa dos Al-Malek. Desde que Noor voltou do Iraque, após supostamente recusar o casamento arranjado, segundo Ali, ele enfrentava uma situação difícil. Ele sabia que Noor desrespeitava sua família ao rejeitar os valores tradicionais iraquianos. Mas também não gostava de como o pai lidava com tudo. Ali também citava que seu pai, virtuoso e tradicional, jogava com frequência. Só para constar, o jogo é tão proibido e mal visto no sistema de crenças muçulmano quanto ter um relacionamento fora do casamento. Assim, Faleh também manchava o nome da família e desrespeitava seus valores. Se alguém estava desonrando alguém, era ele. O duplo padrão. Isso é revoltante. Isso mostra que a culpa não é da religião, mas sim de uma cultura falha e sufocante. Esse homem tem a audácia de enfiar religião goela abaixo da própria filha, que só deseja ter uma vida própria, enquanto ele desrespeita abertamente as próprias tradições que diz seguir. Com ou sem religião, isso não faz o menor sentido. Após falar com a família de Noor, restava aos detetives só perguntar algo a Amal. Mesmo ainda estando no hospital, ela estava consciente e podia falar com a polícia. Os policiais esperavam que Amal tivesse visto o motorista do veículo que bateu neles, e felizmente para eles, ela viu. Amal disse que nunca poderia esquecer o rosto da pessoa que estava ao volante, porque era Faleh Al-Malek, o pai de Noor. Ele foi a pessoa que jogou seu SUV contra a própria filha e nem sequer olhou para trás antes de ir embora. O pai de Noor acabou assassinando a própria filha por desrespeitar a honra da família. Por querer independência, por querer liberdade financeira, por querer tomar suas próprias decisões. Por querer tomar suas próprias decisões, Noor pagou o preço de tudo isso com a própria vida. Faleh agora era foragido. Ainda pior, suspeitava-se que Seham, mãe de Noor, também pudesse ter participado do ataque. Os policiais logo souberam que Faleh fugiu para o México, vendeu o carro em Nogales e reservou um voo do México para Londres. Esse homem estava fugindo o máximo que podia para não ser pego. Meu coração realmente sente muito por Amal. Ela foi a única pessoa sem julgamentos que esteve ao lado de Noor quando ela estava passando por essa situação difícil com os pais. Pensar que Faleh nem sequer hesitou ao tentar matar duas mulheres indefesas é simplesmente assustador, e isso realmente coloca em perspectiva a cultura e a mentalidade. Bem, Faleh estava tentando se esconder no Reino Unido. Enquanto isso, a polícia dos Estados Unidos já tinha emitido um mandado de prisão e ele era oficialmente fugitivo. Os detetives também descobriram que uma mulher do Oriente Médio e um jovem, que mais tarde descobriram ser Saham, estavam envolvidos. Um dos filhos dela pegou uma receita de remédio para diabetes para Faleh em Phoenix. Acho que não mencionei, mas Faleh era diabético e precisava de remédios para controlar o açúcar. Embora a família Al-Malek negasse saber o paradeiro de Faleh e o que ele fez com Noor, suas atitudes mostravam o contrário. A esposa e o filho de Faleh o ajudavam a fugir e enviavam remédios para ele. Seham seguiu culpando Amal, dizendo que ela mentiu aos detetives, era uma bruxa, sua família traiçoeira e que era enganadora. Mas a cereja do bolo foi essa declaração, ela disse, abre aspas, nós somos muçulmanos, nós não matamos nossas filhas. Só quando Ali, filho de Faleh, trouxe novos detalhes, tudo fez sentido. Segundo Ali, após Noor deixar a casa para viver com Amal, Faleh passou a monitorar todos os seus passos. Alarmantemente, Faleh também estava lá no escritório do Departamento de Segurança Econômica do Arizona no dia do atropelamento, junto com ninguém menos que o próprio Ali.
Os registros telefônicos de Noor mostraram que ela estava com medo, mandando mensagens para os amigos dizendo que o pai malvado dela estava do lado de fora do escritório. Palavras dela, não minhas. E Faleh, após mandar Ali para casa, também deixou o escritório, ou assim todos pensaram. E Noor avisou aliviada aos amigos que não via mais o pai por perto. Bem, isso foi até Amal e Noor irem ao estacionamento e serem tragicamente atropeladas pelo SUV veloz de Faleh. Em 27 de outubro, a Agência de Fronteiras do Reino Unido prendeu Faleh Amalek e o enviou aos Estados Unidos, onde ficou sob custódia. Naquela época, Noor ainda estava viva, embora em estado de coma. No dia seguinte, o SUV foi achado com a frente coberta de manchas vermelhas e fios de cabelo. Testes forenses revelaram que eram realmente cabelos e tecidos de Noor e Amal no SUV. A fiança de Faleh foi fixada em 5 milhões de dólares e ele aguardava julgamento preso quando Noor infelizmente morreu. A promotoria queria condenar Faleh por homicídio em primeiro grau, mas o júri não achou evidências de premeditação. Faleh foi condenado por homicídio em segundo grau a 34 anos e meio de prisão. Uma punição realmente pesada, mas ainda assim não é nem de longe suficiente. O caso de Noor foi o primeiro assassinato por honra julgado na história do Arizona. E eu certamente espero que seja o último, porque esse caso foi simplesmente tão chocante. É literalmente o chamado nome e honra de uma família contra uma mulher inocente que só queria viver a vida do seu próprio jeito. Muçulmanos do mundo todo se revoltaram com as ações de Faleh. Eles ficaram furiosos com as tendências extremas de Faleh. Para proteger a honra da família, Faleh fez muçulmanos do mundo todo serem mal vistos. Porque em nenhum lugar da religião deles está escrito que se deve tirar a vida do próprio filho para defender a honra. Em nenhum lugar da religião deles está escrito que se deve espancar os filhos até que se submetam ou persegui-los. A religião de Noor permitia que ela tivesse carreira, vida própria e tomasse decisões sozinha. Mas foi o pai dela quem tirou tudo isso dela, junto com a sua vida. Assassinato é pecado, independentemente de religião, crença ou cultura. E nada, nenhuma pessoa, nenhuma crença ou tradição social ou religiosa tem o direito de sobrepor isso. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Quero agradecer especialmente a alguns membros do canal, incluindo Ryan Cole e Bianca Coetzee. Se você também quiser se tornar um membro do canal, terá acesso a novos vídeos dias ou semanas antes de serem disponibilizados ao público. E é uma ótima maneira de apoiar o canal e ajudar. Eu agradeço a cada um de vocês que decidiram fazer isso. Para participar, clique em inscrever-se abaixo do vídeo ou use o link na descrição. As camisetas de True Crime Stories já estão disponíveis. Você pode adquirir pelo link na descrição. Se gostou do vídeo, veja também este outro caso interessante que cobri. E não se esqueça de se inscrever, é totalmente grátis e só te mantém atualizado com todos os meus vídeos futuros. Mas meu nome é Ty Notts e eu vejo vocês no próximo vídeo.